Carta 38. Senhora Johnson para Lady Susan Vernon, Edward Street. Estou triste, embora não surpresa, com seu rompimento com o Sr. de Courcy. Ele acabou de informar o Sr. Johnson sobre isso em uma carta. Ele deixa Londres, segundo afirma, ainda hoje. Tenha certeza de que compartilho todos os seus sentimentos e não se enfureça se eu disser que nosso relacionamento, mesmo por carta, deve logo ser interrompido. Isso me deixa arrasada, mas o Sr. Johnson jura que se eu persistir com nossa amizade, ele vai se fixar no campo pelo resto da vida. E você sabe que é impossível submeter-me a essa miséria extrema enquanto ainda houver uma alternativa. Você certamente ficou sabendo que os Mainwarings vão se separar e receio que a senhora M venha morar conosco novamente, mas ela ainda gosta tanto do marido e se preocupa tanto com ele que talvez não viva muito. A senhorita Mainwaring acabou de chegar à cidade para ficar com a cunhada e dizem que ela declarou que terá Sir James Martin antes de ir embora de Londres, mais uma vez. Se eu fosse você, certamente o tomaria para mim mesma. Eu quase havia me esquecido de dar-lhe minha opinião sobre o Sr. de Courcy. Ele realmente me agrada. É tão bonito, acredito eu, quanto Mainwaring, e tem uma expressão tão aberta e bem-humorada que não consegui deixar de amá-lo à primeira vista. O Sr. Johnson e ele são os melhores amigos do mundo. Adeus, minha querida Susan. Eu gostaria que as coisas não tivessem tomado um rumo tão perverso. Aquela malfadada visita a Langford. Mal ouso dizer que você fez tudo para o melhor e não há como desafiar o destino. Sua sincera amiga, Alicia. Carta 39. Lady Susan para Sra. Johnson, Upper Seymour Street. Querida Alicia, submeto-me à necessidade que nos separa. Nessas circunstâncias, você não poderia ter agido de outra forma. Nossa amizade não pode ser impedida por ela, e em tempos mais felizes, quando a sua situação for tão independente quanto a minha, nós nos uniremos de novo na mesma intimidade de sempre. Por isso, separarei ansiosamente e, enquanto isso, posso com segurança assegurá-la de que nunca estive mais tranquila ou mais satisfeita comigo mesma e tudo que me rodeia, do que no presente momento. Seu marido eu abomino, Reginald eu desprezo, e tenho certeza de que nunca mais os verei de novo. Não tenho eu motivos para me alegrar? Mainwaring está mais devotado a mim do que nunca, e se estivéssemos livres, duvido que eu poderia resistir mesmo ao matrimônio. E se ele pedisse minha mão? Isso se a esposa dele for morar com você, você poderá apressar. A violência dos sentimentos dela, que deve destruí-la, poderá facilmente ser intensificada. Confio na sua amizade para isso. Sinto-me agora satisfeita por não ter me casado com Reginald, e estou igualmente determinada a não permitir que Frederica se case com ele. Amanhã vou mandá-la buscar em Churchill,
e deixar que Maria Mainwaring trema ante as consequências. Frederica será esposa de Sir James antes que ela deixe minha casa, e ela pode protestar, e os Vernon pode se enfurecer, não me importo com eles. Estou cansada de submeter minha vontade aos caprichos dos outros, de renunciar aos meus próprios julgamentos em deferência àqueles a quem não devo nada e por quem não sinto respeito algum. Desisti de muita coisa, fui muito facilmente manipulada, mas Frederica agora sentirá a diferença. Adeus, minha amiga predileta. Que o próximo ataque de gota possa ser mais favorável e que você me considere sempre invariavelmente sua. S. Vernon. Carta 40. Lady de Courcy para a Senhora Vernon. Parklands. Minha querida Catarine, tenho notícias encantadoras para lhe dar, e se eu não tivesse despachado minha carta esta manhã, você poderia ter sido poupada da preocupação de saber que Reginald foi para Londres, pois ele já retornou. Retornou não para pedir nosso consentimento para se casar com Lady Susan, mas para nos dizer que eles se separaram para sempre. Ele ficou apenas 1 hora na casa e não pude me inteirar dos detalhes, pois está tão triste que não tive coragem de fazer algumas perguntas, mas espero que logo possamos saber de tudo. Esta é a hora mais feliz que ele nos proporcionou desde seu nascimento. Não falta nada a não ser sua presença aqui, e é nosso desejo e pedido particular que vocês venham nos ver assim que possível. Faz muitas semanas que vocês nos devem uma visita. Espero que nada disso cause inconvenientes ao Sr. Vernon e, por favor, traga todos os meus netos e sua querida sobrinha está incluída, é claro. Quero conhecê-la. Até agora tivemos um inverno triste e pesado, sem Reginald, e sem ver ninguém de Churchill. Nunca para mim o inverno foi tão desolado, mas esse feliz encontro nos rejuvenescerá de novo. Penso muito em Frederica, e quando Reginald tiver recuperado seu ânimo costumeiro, o que acredito que aconteça logo, tentaremos lhe roubar o coração mais uma vez, e tenho muitas esperanças de vê-los unindo as mãos, e não daqui a muito tempo. Sua afetuosa mãe, C. de Courcy. Carta 41. Senhora Vernon para Lady de Courcy. Churchill. Minha querida mãe, sua carta me surpreendeu além da conta. Pode ser verdade que eles estão verdadeiramente separados e para sempre? Eu ficaria extasiada se pudesse acreditar nisso. Mas, depois de tudo o que vi, como posso ter certeza? E Reginald realmente em sua companhia? Minha surpresa é ainda maior porque na quarta-feira, no mesmo dia em que ele chegou a Parklands, tive uma visita inesperada e indesejada de Lady Susan. Toda alegria e bom humor, e parecendo mais como se fosse se casar com ele quando voltasse à cidade do que se tivesse se separado dele para sempre. Ela ficou quase 2 horas, foi afetuosa e agradável como sempre, e não expressou nenhuma sílaba, nenhum sinal de desentendimento ou frieza entre eles.
perguntei-lhe se tinha visto meu irmão desde que chegara à cidade, sem, como a senhora pode supor, nenhuma dúvida disso, mas simplesmente para ver a expressão dela. Ela imediatamente respondeu, sem nenhum embaraço, que ele tinha sido gentil bastante para visitá-la na segunda-feira, mas ela acreditava que ele já tinha retornado para casa, coisa em que eu estava muito longe de acreditar. Aceitamos seu gentil convite com prazer e na próxima quinta-feira nós e nossos pequenos estaremos com a senhora. Peço aos céus que Reginalde não esteja de novo na cidade nesta data. Eu queria poder levar a querida Frederica também, mas sinto dizer que a missão da mãe dela aqui era levá-la embora. Apesar de isso deixar a pobre moça arrasada, foi impossível detê-la. Eu me opus completamente a deixá-la ir, assim como o tio, e tudo o que pudemos enfatizar, nós enfatizamos. Mas Lady Susan declarou, como agora estava prestes a se fixar em Londres durante vários meses, não poderia ficar tranquila se a filha não estivesse com ela para continuar os estudos, etc. Seus modos com certeza foram muito gentis e adequados, e o Sr. Vernon acredita que agora Frederica será tratada com afeto. Eu gostaria de também poder acreditar nisso. O coração da pobre garota quase se partiu na nossa despedida. Pedi a ela que me escrevesse com frequência e recordasse que, estando em algum apuro, sempre seríamos amigos dela. Tomei o cuidado de conversar com ela a sós, para poder dizer tudo isso, e espero que ela tenha ficado um pouco mais consolada. Mas não ficarei tranquila até que possa ir à cidade e julgar a situação dela por mim mesma. Eu gostaria que houvesse uma perspectiva melhor do que a que se apresenta agora, da união que a senhora declara ser sua expectativa no final de sua carta. No momento não é muito provável. De sua sempre, etc., 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 C. Vernon. Conclusão. Essa correspondência, após um encontro entre alguns dos envolvidos e uma separação entre os outros, não pôde, para grande prejuízo da receita dos Correios, ser continuada. Muito pouca ajuda ao governo adviria da relação epistolar da senhora Vernon e sua sobrinha, pois a primeira logo percebeu, pelo estilo da carta de Frederica, que elas eram escritas sob a supervisão da mãe, e, portanto, adiando todas as perguntas pessoais para quando pudesse ir pessoalmente a Londres, ela deixou de escrever com minúcia ou frequência. Enquanto isso, tendo se inteirado suficiente por meio de seu sincero irmão do que se passara entre ele e Lady Susan, para que ela fosse mais rebaixada do que nunca em seu conceito, a senhora Vernon ficou proporcionalmente mais ansiosa para retirar Frederica da mãe e colocá-la sob sua proteção. E, embora com pouca esperança de obter sucesso, estava resolvida a tentar tudo o que pudesse oferecer alguma chance de obter o consentimento da cunhada quanto a isso. Sua ansiedade em relação ao assunto a fez insistir numa visita antecipada a Londres, e o Sr. Vernon, que, como já deve ter ficado evidente, vivia para fazer tudo o que lhe pedissem, logo encontrou algum negócio adequado que o chamasse para lá.
Com o coração completamente envolvido no assunto, a senhora Vernon visitou Lady Susan, logo depois de sua chegada à cidade, e foi recebida com uma afeição tão alegre e tranquila que quase a fez fugir horrorizada. Nenhuma lembrança de Reginald, nenhum sentimento de culpa dava algum sinal de embaraço. Ela estava com excelente humor e parecia ansiosa para demonstrar imediatamente por todas as possíveis atenções a seus cunhados, como os julgavam bondosos e o prazer que sentia na companhia deles. Frederica não estava mais mudada que Lady Susan. Os mesmos modos contidos, o mesmo olhar tímido de antes na presença da mãe assegurava à tia que a situação dela era desconfortável e forçaram seu plano a alterá-la. Entretanto, nenhuma falta de gentileza transparecia da parte de Lady Susan. A insistência quanto ao casamento com Sir James tinha se extinguido totalmente, sendo o nome dele apenas mencionado para comentar que ele estava em Londres. E, de fato, em toda a conversa dela, ela parecia preocupada apenas com o bem-estar e o aperfeiçoamento da filha, reconhecendo, em termos de grato contentamento, que Frederica estava agora se aproximando mais e mais daquilo que um genitor poderia querer. A senhora Vernon, surpresa e incrédula, não sabia do que suspeitar, e sem ter mudado de nada sua opinião, apenas temeu mais dificuldade em atingir seu objetivo. A primeira esperança de alguma coisa melhorar surgiu quando Lady Susan lhe perguntou se ela achava que Frederica tinha a mesma boa aparência que tivera em Churchill, já que ela devia confessar que às vezes tinha uma ansiosa dúvida sobre os ares de Londres serem perfeitamente adequados a ela. A senhora Vernon, alimentando a dúvida, imediatamente propôs que a sobrinha voltasse com eles para o campo. Lady Susan foi incapaz de expressar como reconhecia tamanha gentileza, mas não sabia, por vários motivos, como se separar da filha, e como no momento seus planos não estavam totalmente definidos e ela confiava que em breve ela mesma poderia levar Frederica para o campo. Declinou completamente de tirar vantagem de tão rara atenção. A senhora Vernon perseverou. Entretanto, com a oferta e embora Lady Susan continuasse a resistir, sua resistência, no decorrer de alguns dias, parecia relativamente menos descomunal. O auspicioso alerta de uma influenza decidiu que talvez não fosse decidido tão cedo. Os temores maternais de Lady Susan ficaram nesse momento por demais exaltados para que ela pensasse em qualquer outra coisa, exceto a remoção de Frederica do risco de ser infectada, acima de todas as doenças do mundo. A que ela mais temia para a constituição da filha era a influenza. Frederica retornou a Churchill com o tio e a tia, e 3 semanas depois, Lady Susan anunciou que ela própria se casaria com Sir James Martin. A senhora Vernon ficou tão convencida do que havia apenas suspeitado antes de que poderia ter poupado a si mesma do trabalho de insistir em uma remoção a que a própria Lady Susan estava resolvida desde o início. A visita de Frederica era, teoricamente, para durar 6 semanas, mas a mãe
embora a tenha convidado para retornar em uma ou duas cartas afetuosas, estava muito pronta a agradar a todos, consentindo com um prolongamento da estada da moça no campo. E no curso de 2 meses deixou de escrever sobre como ela fazia falta, e no decorrer de mais 2 deixou completamente de escrever. Frederica, portanto, estabeleceu-se na família do tio e da tia, até o momento em que Reginald, mediante conversas, elogios e artifícios, pôde desenvolver uma afeição por ela, o que, levando-se em conta o tempo necessário para ele superar o amor pela mãe dela, seu repúdio a qualquer relacionamento futuro e a aversão ao sexo oposto, poderia ser razoavelmente calculado dentro do prazo de 1 ano. 3 meses teriam bastado em geral, mas os sentimentos de Reginald eram tão duradouros quanto intensos. Se Lady Susan ficou ou não feliz em sua segunda escolha, não vejo como comprovar, pois quem poderia obter dela uma garantia em qualquer um dos lados da questão? O mundo deve julgar a partir das probabilidades. Ela não tinha nada contra si, exceto seu marido e sua consciência. Sir James talvez tenha tido uma sina mais dura do que merecia a mera tolice. Entrego-o, portanto, a toda a compaixão que qualquer um possa lhe oferecer. Da minha parte, confesso que eu só posso ter pena da senhorita Mainwaring, que, tendo vindo até a cidade e gastado uma fortuna em roupas, o que a empobreceu por 2 anos, com o exato objetivo de conquistá-lo, foi expoliada desse objetivo por uma mulher 10 anos mais velha do que ela.